Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e essa é mais uma aula da disciplina Ecologia Evolutiva 1 do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Alfenas. E essa é a oitava aula sobre comunidades, dentro de comunidades, sobre espécies funcionais. Essa é uma aula onde a gente compara um pouco as duas abordagens existentes em ecologia de comunidades, que é a abordagem de diversidade de espécies versus a abordagem de diversidade funcional. Quando a gente fala em índice, quando fala de diversidade, a gente está falando em resumir informações. Tá? Toda vez que a gente calcula um índice de diversidade, que, como a gente viu na aula passada, índice de diversidade leva em consideração a riqueza, ou seja, o número de espécies, e como os indivíduos de cada uma das espécies estão distribuídos dentro delas, né, a equitabilidade. Então, quando a gente resume todas essas informações num número só, num índice só, é meio inevitável que a gente perca informações. Então a gente vai resumir muitas informações no número e esse número vai estar mascarando várias outras coisas. Tá? Então, muitas pessoas, muitos pesquisadores, eles dizem que os índices de diversidade mais escondem do que revelam, do que ajudam. E esses índices, essas medidas mais tradicionais, elas não servem muito para a gente prever o que vai acontecer ou descrever o que está acontecendo na comunidade, tanto em termos de estrutura, ou seja, quando a gente fala estrutura, a gente está falando de como a comunidade está organizada, e até como funcionamento, quais são as funções dessa comunidade. Bom, vamos dar um exemplo que tenta ilustrar um pouquinho isso que eu acabei de falar sobre a falta de informação que esses índices não conseguem revelar, ou que revela um pouquinho como é difícil descrever comunidades ou diferenças de comunidades com apenas esses índices tradicionais de diversidade de espécies. Bom, primeiro vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo houve uma mudança ambiental qualquer, tá, que vai modificar uma determinada comunidade que a gente está acompanhando. Só que, mesmo com a mudança ambiental, eu tinha essa comunidade, eu tinha medido ela antes e eu meço ela depois dessa mudança ambiental. E ela manteve duas coisas. Primeiro, ela manteve a riqueza. Ela manteve a mesma quantidade de espécies, o mesmo número de espécies. Então, antes da mudança ambiental tinha X espécies, depois da mudança ambiental continua tendo X espécies. Outra coisa que ela manteve é a distribuição de abundância entre essas espécies. Então, o número de indivíduos entre espécies ficou mais ou menos com a mesma distribuição. Alguns tinham muitos indivíduos, outros tinham poucos indivíduos e outros tinham uma abundância intermediária. Essa mesma distribuição que tinha antes da mudança ambiental foi mantida. A única diferença é que na comunidade antes da mudança ambiental, a gente tinha várias espécies e que elas eram de gêneros diferentes, gêneros distintos. Então tinham vários gêneros também, cada gênero com algumas espécies. Depois da mudança ambiental, continua a mesma quantidade de espécies, mesma distribuição dos indivíduos, como falei, só que a maioria das espécies que sobrou, elas vão pertencer a um único gênero. Então todas as espécies, apesar de serem a quantidade de espécies ser a mesma, as espécies mudaram. Então as espécies agora pertencem a um único gênero. Se a gente fosse medir essa comunidade antes e depois das mudanças ambientais, com o índice de diversidade de espécies, o índice de diversidade tradicional, que a gente está vendo só as espécies, a composição, né? Chegar à conclusão que a mudança ambiental não surtiu efeito, não teve um efeito nem benéfico nem maléfico
na comunidade, na estrutura da comunidade, na organização da comunidade. Por quê? Continuou a mesma riqueza, continuou a mesma abundância, a mesma equitabilidade. Então, a gente não notaria nenhuma mudança. Porém, a mudança é clara, né? Mudaram as espécies, diminuiu a diversidade de gêneros nessa comunidade. Um segundo exemplo, tá? Também uma mudança ambiental que vai modificar a comunidade, sendo que vai manter a mesma riqueza e a mesma equitabilidade antes e depois da mudança ambiental. Qual foi o resultado? Na comunidade antes da mudança ambiental, na comunidade original, tinham espécies de plantas que tinham vários vetores de polinização diferentes. Então elas tinham síndromes diferentes de polinização. Tinham algumas, por exemplo, que eram polinizadas por vento, tinham outras que eram polinizadas por abelha, outras que eram polinizadas por besouro e assim vai. Teve a mudança ambiental, a nova comunidade, todas as espécies têm um único vetor. Então todas as espécies, apesar de ter a mesma quantidade de espécies antes e depois da mudança ambiental, todas as espécies tinham uma única síndrome de polinização. Por exemplo, vento. Se a gente fosse tentar detectar alguma mudança de acordo com os índices de diversidade de espécie, a gente também não ia detectar nada, nenhuma mudança. Mas, com os índices mais novos, esses índices que eu vou mostrar agora, a gente tem essa possibilidade. Então, gente, no primeiro caso, poderia verificar que houve mudanças nas relações filogenéticas das espécies, uma vez que várias espécies estavam ocorrendo de vários gêneros diferentes e continuou várias espécies, só que de um único gênero, então você diminuiu relações filogenéticas entre as espécies, ou, como no segundo caso, perdeu vetor de polinização, perdeu características funcionais. Então, se essas comunidades foram interpretadas, forem quantificadas em outros índices de diversidade que não sejam diversidade de espécies, existe uma chance maior de conseguir verificar mudanças ambientais importantes e tentar fazer previsões, né, do que vai acontecer com essas comunidades se nada for feito. Então, apesar de a gente ter falado de diversidade filogenética, que é aquela perda ou ganho da diversidade evolutiva, a gente não vai falar sobre diversidade filogenética. O que a gente vai falar é sobre o segundo tipo, o segundo exemplo, que é a diversidade funcional, ou a gente vai falar sobre espécies funcionais. Primeiro a gente tem que classificar. O que seria um grupo funcional? Não, primeiro é uma classificação não taxonômica. O que quer dizer uma classificação não taxonômica? Quer dizer que a gente vai classificar os indivíduos não de acordo com as espécies, não dentro de cada espécie. A gente vai classificar os indivíduos que a gente está trabalhando dentro de grupamentos funcionais. Esses grupamentos funcionais, que não tem nada a ver com a taxonomia tradicional, eles geralmente são baseados em caracteres morfológicos ou características fisiológicas das plantas ou dos animais. E, principalmente, eles geralmente têm uma função ecológica, eles são ecologicamente significativos. Tá? Então, vamos dar um exemplo assim de uma planta que ela ajuda a fixar nitrogênio no solo e melhorar a qualidade do solo. Então ela tem essa função de fixadora de nitrogênio. Outra planta que é boa para reter a erosão do solo. Então ela tem essa função de retenção de erosão do solo. A gente geralmente separa os indivíduos baseado em grupamentos funcionais. Então a gente também pode dizer que grupos funcionais é aqueles conjuntos de organismos que vão apresentar respostas parecidas ou respostas similares às condições ambientais que elas estão sofrendo. Então elas têm ali uma certa condição ambiental que elas estão sofrendo, certo tipo de temperatura, certa quantidade de temperatura, certa quantidade de radiação solar, certa quantidade de umidade. Então ela está sofrendo pressões
em condições abióticas, e aqueles organismos que podem ser de espécies diferentes ou não, estão mais ou menos respondendo de forma parecida. Então, por exemplo, a produtividade das espécies de plantas nessas condições ambientais são mais ou menos parecidas. O ciclo de nutrientes desses indivíduos nessas condições são mais ou menos parecidos, as transferências tróficas e várias outras respostas. Quem está tratando dessa abordagem, ele está mais preocupado em saber quanto de funções que aquela comunidade pode ter perdido com aquele fator ambiental, ou aquele desastre ambiental, aquele problema ambiental que ocorreu. Então a gente faz uma comparação entre os índices calculados de diversidade de espécie mesmo e o índice calculado de diversidade funcional. Então, para a espécie, a gente vê a relação entre o número de espécies e a equitabilidade de indivíduos entre as espécies, como a gente viu na aula passada. Então, a gente vê a quantidade de espécies que tem e como que estão distribuídos os indivíduos dentro dessas espécies. Essas espécies aqui têm muitos indivíduos, tantos por cento, 80% dos indivíduos estão dentro dessas 3 primeiras espécies. As outras todas são muito raras. Outra coisa é quando a gente calcula a diversidade funcional. Aí a gente já não está mais interessado na riqueza de espécies e equitabilidade de espécies. A gente já está interessado nas funções. Então a gente está querendo calcular a diversidade funcional, ela leva em consideração a riqueza de funções, ou seja, o número de funções que existe naquela comunidade e a equitabilidade de indivíduos entre as funções. Então você vai ter funções que têm muitos indivíduos realizando ela, vai ter funções que têm pouquíssimos indivíduos, são funções raras, e vai ter funções que são mais ou menos intermediárias. Então, na diversidade funcional, as características que têm relação com o funcionamento da comunidade têm que ser consideradas. Então, a gente vai ter que medir a diversidade de características funcionais que aquela comunidade tem para poder medir a diversidade funcional. Quais são os componentes dos fenótipos dos organismos, da aparência externa dos organismos, que vão influenciar nos processos de comunidade? Respondida essa pergunta, a gente pode, então, medir a diversidade de características funcionais. Então, vamos dar um terceiro exemplo aqui. A gente tem 2 comunidades, A e B, com o mesmo número de espécies, a mesma quantidade de espécies. Só que, na comunidade A, as espécies são dispersas apenas pelas aves. Na comunidade B, as espécies são dispersas por vários outros agentes. Então, por exemplo, tem lagartos, tem mamíferos, tem aves e também tem o vento como agente dispersor. Então, se a gente for medir essas 2 comunidades com um modelo de riqueza de espécies, elas vão ter riquezas completamente iguais. E elas podem até ter a equitabilidade completamente iguais. Tá? Agora, se a gente for medir essa diferença entre a comunidade A e B de acordo com a diversidade funcional, a gente vai ver que as espécies da comunidade B vão ter maior riqueza funcional porque apresentam mais funções do que a comunidade A. E aí, com isso, a gente pode ter uma precisão maior nas implicações quando a gente vai falar de conservação para alguém baseado nas características funcionais. Tá? Então, no futuro, quantas extinções, por exemplo, a gente pode tentar responder qual a quantidade de espécies que podem se extinguir nesse fragmento, nesse bioma, nesse pedaço de mata aqui que foi preservado, até que a maioria das funções sejam perdidas ou funções muito importantes sejam perdidas que não dá para continuar a comunidade a longo prazo. Então, outra coisa importante de espécies funcionais, que como a gente falou, ela é uma classificação não taxonômica, então ela não depende da identificação dos organismos. Isso é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo
que fica um pouco mais difícil de medir funções. Por outro lado, facilita bastante o fato de você ter pouca taxonomia estabelecida nos trópicos ou alguns outros locais onde a diversidade é pouco conhecida ou tem muita diversidade. Então, não depender de alguém que tem que identificar seu organismo já é uma mão na roda, mas também o próprio conhecimento, você saber as funções, tentar entender essas funções dentro da comunidade é bastante interessante. Então você tem vários tipos de medidas de diversidade funcional, cada vez mais aparecendo na literatura esses tipos, mas a gente pode tentar formar dois padrões de tipos de medidas. Aquelas medidas baseadas em categorias, em variáveis categóricas, e aquelas medidas baseadas em variáveis contínuas. Qual a diferença entre elas? Então a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a categórica, justamente porque é a medida mais comum, é a medida mais antiga também, porque também ela é um pouco mais fácil, como vocês vão ver aqui. Então como é que a gente calcula a diversidade funcional baseada em medidas categóricas? A gente vai quantificar a quantidade de funções ou grupos funcionais ou tipos funcionais que a gente identificou na comunidade e vai botar o cálculo de riqueza lá baseado na equitabilidade, número de indivíduos, distribuição entre as espécies e essas coisas. Tá? Então a gente vai calcular a riqueza de grupos funcionais, ou seja, o número de grupos funcionais, depois vai ter que calcular a equitabilidade de grupos funcionais e aí montar o índice de diversidade lá baseado em equitabilidade e riqueza. Uma coisa que é super importante, como a gente comentou um pouco antes, as espécies que estão dentro do mesmo grupo, elas têm que ser mais parecidas entre si do que indivíduos ou espécies que estejam entre grupos diferentes. Então, um exemplo aí de grupos funcionais com medidas categóricas pode ser formas de vida de Ronquier. Cada uma das formas de vida considerado um grupo e você vê como que essas formas de vida são colonizadas por espécies de planta e outras espécies que tem aí. Um outro exemplo interessante sobre divisão de grupos funcionais por medidas categóricas é um artigo que saiu em 2009 que os autores eles classificam uma comunidade de aves lá da América do Sul nesses grupos funcionais que vocês estão vendo aí no gráfico de pizza. Essa classificação foi baseada na morfologia do bico das aves, né, dos indivíduos das aves. Então você tem aves que são polinizadoras, aves que são consideradas dispersoras de sementes, aves que são granívoras, aves que são herbívoras e várias outras funções, insetívoras, isso tudo. E aí os autores lá na África do Sul puderam quantificar a quantidade de funções que existiam e depois quantificar o número de indivíduos de aves que participavam de cada uma dessas funções. Um exemplo agora de planta, mostrando que é também importante tentar medir características ou caracteres, né, que tenham um significado ecológico. Então, por exemplo, área foliar específica, que é o tamanho da folha, e a quantidade de água nessa folha. Tá? Então, essa relação de quantidade de água e área da folha é um indicador interessante para melhorar a eficiência do uso dos recursos, por exemplo, água, por exemplo, nutrientes. Exemplo de alguns tipos de caracteres que têm significado ecológico. Forma da semente, tamanho da semente, vai dar uma ideia para você da persistência dos bancos de semente do solo. Outra coisa, altura das herbáceas. Então vai dar uma ideia sobre a resistência aos herbívoros, principalmente aos herbívoros ungulados, que é muito comum nessas áreas. Ok, ela é uma medida super, ultra ótima. A gente faz todas essas medições de espécies funcionais, as medidas categóricas, os cálculos são importantes e tudo, só que ela possui algumas limitações e essas limitações são um pouco importantes. Então, primeira coisa, essas medidas categóricas, esses grupos funcionais, através de medidas categóricas, são divididos através de medidas categóricas, ele necessita de decisões que são um pouco arbitrárias. Né? Então você vai decidir que
aquele bico, daquele formato, eles são herbívoros. Aquele bico, daquele formato, eles são insetívoros. Tá? Então, você mais ou menos determina que até essa forma de bico, até esse tipo de bico, esses organismos vão cair nesse grupo ou vão cair naquele grupo. É uma decisão arbitrária. Então, vai chegar na prática, né, que você vai se ver com um dilema de pegar um organismo que ele é intermediário entre dois grupos categóricos, dois grupos arbitrários, e você vai ficar na dúvida qual grupo você colocar. Então, uma coisa contra essas medidas categóricas é essa característica. Agora, existem alguns métodos, outros métodos, que usam medidas que não são categóricas, são medidas contínuas, que vai reduzir um pouco essa subjetividade. Mas outra coisa agora importante, dentro de medidas categóricas, é que quando a gente vai usar a riqueza de grupos funcionais, ou seja, o número de grupos funcionais em um determinado lugar, a gente assume duas coisas. Primeiro, os indivíduos dentro de um mesmo grupo, ou as espécies que estão dentro de um mesmo grupo, elas são redundantes. Tá? Então, espécies dentro de um determinado grupo são redundantes. Então, se tem uma espécie, ela não é redundante. Mas se tem 2, 3, 4, 5, 6 mil espécies, 1000 indivíduos, eles já são redundantes. E a segunda coisa é que membros de grupos diferentes são complementares. Então, eu tenho 10 grupos funcionais dentro dessa minha comunidade, esses 10 grupos são complementares porque eles fazem funções diferentes e o conjunto, a soma dessas funções é que faz o melhor, é que faz funcionar do melhor jeito aquele ecossistema. Então você tem grupos redundantes e grupos complementares. Então você tem a redundância e a complementariedade. Se a gente for botar de uma forma mais formal, a redundância funcional seriam indivíduos ou espécies que possuem a mesma função ecossistêmica. E a complementariedade funcional seria indivíduos ou espécies que não possuem a mesma função ecossistêmica, ao contrário, e essas funções vão se complementar, vão se somar para o melhor funcionamento do ecossistema. Esse seria o jeito de dividir os grupos funcionais baseados em medidas categóricas. Tem todas essas vantagens e todas essas desvantagens. Agora vamos falar um pouquinho de um jeito de medir diversidade funcionais de forma contínua, com medidas contínuas. Se a gente tem um problema de arbitrariedade para dividir os organismos, as pessoas começaram a tentar diminuir essa arbitrariedade e tentar usar medidas contínuas. Então, essa abordagem de medidas contínuas, ela consiste em você pegar variáveis contínuas. Né? Então, variáveis que têm uma dispersão dos pontos em várias características funcionais. Então, elas pegam características das espécies e fazem medidas. Então, eles podem usar uma variável contínua ou várias variáveis contínuas. Então, se ele usar uma variável contínua, a gente chama isso de medidas univariadas. Se você tiver medidas de várias variáveis, a gente fala que é uma medida contínua multivariada. Esse é o gráfico de um exemplo, de um artigo também lá de aves da África do Sul, só que agora utilizando medidas contínuas. Tá? Então ele usou medidas contínuas que levam em consideração o tamanho do bico, que seria o eixo X, e o formato do bico, que seria o fator 2, ou o eixo Y. Isso aqui é um gráfico de análise multivariada, e esses círculos, esses grupamentos aí seriam considerados grupos funcionais diferentes, que tem uma análise estatística, e consideraria aí grupos funcionais diferentes, onde o centroide de cada um desses
esses grupamentos, apresentou diferenças estatísticas significativas. Nesse slide, dois outros exemplos, dois outros gráficos para mostrar para vocês como a gente interpreta medidas contínuas para tentar descobrir grupos funcionais. Então, esse aí é um estudo sobre características de folhas de sol. Tá? Então, também é uma análise multivariada, mais especificamente uma análise de componentes principais, ou PCA, mais conhecido como PCA. E aí os autores, em 2012, fizeram esse estudo e pegaram aí 22 espécies e mediram as características de folha de sol, aí, área foliar específica, nitrogênio, concentração por massa área e tudo, concentração de nitrogênio, algumas características da folha e tentaram agrupar isso aí. No gráfico da esquerda, no A, eles mostram que cada um desses, se é o nitrogênio, se é a área foliar específica, se é a área foliar apenas, ou concentração de nitrogênio por unidade de área, quais seriam as características que estariam influenciando ou agrupando algumas espécies. Isso dá para ver pelo gráfico da direita, do gráfico B, onde tem também 4 quadrantes aí, e cada quadrante você tem pontinhos com algumas letras, e essas letras representam a espécie. Cada pontinho seriam essas 22 espécies. Estão aí. Então elas poderiam ser divididas, por exemplo, em 4 quadrantes. E o que faz esse grupo funcional ser unido seria o que a gente está vendo no gráfico A, que é da esquerda. Então, o quadrante superior da esquerda, ele teria espécies ou indivíduos que teriam um SLA alto. O que é SLA alto? Uma área foliar específica alto, assim como uma massa de nitrogênio alta, enquanto que teria um LA e um N área baixo, que seria uma área foliar baixo e uma concentração de nitrogênio por unidade de área foliar baixa também. Aí assim por diante, vocês vão ver que cada quadrante agrupa espécies com essas características aí. Vamos voltar então para o estudo de caso que a gente apresentou na aula passada, onde o grupo de biólogos estavam medindo arbustos, espécies de arbustos e espécies de colêmbulas, para tentar verificar se a mineração feita por uma determinada empresa ela afetou a comunidade e como afetou. Então a gente tinha 3 áreas: uma área controle, uma área com 80 anos de abandono, teve mineração e depois foi abandonada por 80 anos, e uma outra área que também teve mineração, mas foi abandonada por 20 anos. Qual foram os resultados? Então eles fizeram a análise estatística, dividiram as espécies em grupos funcionais, lembrando que como essa aula é de grupos funcionais, o que eles fizeram foram dividir as espécies em grupos funcionais e acharam um P de 0,001. O que isso significa? Lembrando que a gente tem que saber interpretar a estatística. Isso é um P de uma proporção, então a gente vai passar ali para porcentagem, a gente joga a casa decimal 2 casas para a direita. Então seria um P de 0,1. O que significa o P na estatística? Significa a chance que os tratamentos que a gente está medindo não são diferentes, ou a chance de todos os tratamentos que a gente está medindo serem iguais. Se a chance for muito baixa, menos de 5%, a resposta é que eles são diferentes. A chance de ser igual é baixa, a resposta é esses grupos, esses tratamentos são diferentes. Então, a gente pode dizer que com um P igual a 0,001, os tratamentos controle, área abandonada de mineração abandonada há 80 anos, área de mineração abandonada há 20 anos, tem diferença na diversidade funcional de colêmulas
e na diversidade funcional de arbusto. Mas qual tratamento é diferente de quem? Será que o controle é diferente das outras duas áreas? Será que o controle não difere da área de 80 anos, abandonada há 80 anos, e difere da de 20 anos? Que tratamentos? São 3 tratamentos. Que tratamentos são iguais e quais tratamentos são diferentes? Então a gente está com um exemplo aqui dos resultados dele, como tivesse pego a planilha deles. Então a gente tem na primeira tabela, na tabela de cima, os grupamentos funcionais dos arbustos. Na tabela de baixo, as funções dos colêmolas. Então a gente podia ver aí, uma das primeiras funções lá que a gente vê na primeira linha dos arbustos seria espécies ou indivíduos fixadores de nitrogênio, ou que tem uma alta produção de biomassa, ou que tem flores pequenas, ou que tem flores grandes. Outro grupo é que tem frutos zoocóricos pequenos, outro é que tem frutos zoocóricos só que grandes, e outros seriam frutos anemocóricos. E nas colunas, nós teríamos a quantidade de indivíduos ou espécies que cada função possui no controle, que é uma reserva, depois na segunda coluna, na área 1, que foi abandonada há 80 anos, e depois, terceira, a área 2, que foi abandonada há 20 anos. Então a gente tem esses números. Mesma coisa com os colêmolas na tabela de baixo. As funções são colêmolas que são predadores grandes, colêmolas que são predadores pequenos, colêmolas, espécies que são frugívoras e espécies de colêmolas que são decompositores. Tá, mas cadê a estatística? E que letras são essas depois desses números? O que é isso? É justamente a estatística. Letras iguais significam falta de diferenças estatísticas. Letras diferentes significam diferenças estatísticas. Então, todas as funções, tanto de arbustos quanto de colêmolas, do controle são diferentes das funções tanto da área 1 quanto da área 2. Porque por isso que a área controle, todas as funções têm a letra A e o A difere de B. Então, além de A diferir de B, os Bs são iguais entre si. Então, a diversidade funcional da área 1 não foi diferente da diversidade funcional da área 2. Mas os dois, as áreas mineradas, tiveram diferença para as áreas controle. Era isso então que eu queria falar nessa aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.